Vamos abrir a Bíblia primeiramente no Evangelho de Mateus. Mateus. Capítulo 5. Vamos ler para a introdução, para o contexto, versos 1 ao 5. É o 4 e o 5, mas vamos ler do 1 ao 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espíritos, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos ler novamente Lucas, capítulo 18, já adiantando que, mais uma vez, nessa parte nós teremos algum conteúdo evangelístico. Não é o foco principal, mas vai ter um pouco também de conteúdo evangelístico. Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E vamos ainda para a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Ixi, o bichinho do Ranram me pegou. 1 Pedro, capítulo 5. Verso 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos ou aos presbíteros, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe. Deus é contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que a seu tempo vos exalte. E mais um versículo, voltando para Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. As mesmas palavras de Pedro, né, que Pedro escreveu, Tiago 4 e 6, a segunda parte do versículo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nesta parte agora, desta manhã, eu gostaria de pensar em mais dois aspectos daquilo que é agradável a Deus, daquilo que Deus se agrada, que esse é o nosso tema, como ser agradável a Deus. Lembrando que tem muitas coisas que fazemos e que devemos fazer que é agradável a Deus. E nós não vamos ver tudo o que a Bíblia nos ensina que é agradável a Deus. Muitas coisas que podemos e até devemos fazer, das quais o Senhor se agrada. Mas a ênfase no nosso estudo, desde ontem, hoje, não é tanto o que fazemos, mas o que somos para com Deus. O que está aqui dentro, o que realmente somos. E eu quero pensar em dois pontos, duas coisas que Deus realmente aprecia em nós, em todo ser humano: a humildade e a contrição de espírito. As duas primeiras bem-aventuranças que o Senhor apresenta para os discípulos ali no Sermão do Monte são: bem-aventurados os humildes de espírito e bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os humildes de espírito. São felizes, verdadeiramente felizes, os humildes de espírito. E bem-aventurados os que choram. E eu entendo que aqueles que choram ali, eles choram primeiramente as suas próprias fraquezas. Eles choram os seus próprios pecados, a sua própria condição. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Queixe-se, se contrite, né? Tenha contrição, tenha um quebrantamento pela sua própria condição de pecador. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, está dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado os que choram. E a gente pode ver também nestes versículos que lemos em Pedro, uma palavra para os jovens, está falando ali no contexto da igreja e no contexto de que cada igreja local tem os presbíteros. E ele dá uma orientação para os jovens, porque os jovens, e eu sei disso, porque eu já fui jovem. Eu sou ainda, né? Às vezes me chamam, ô moço, eu fico contente, moço. Mas tá bom, brincadeira. Eu já fui jovem, e o jovem, uma das naturezas do jovem, às vezes, é ser um pouco, achar que sabe mais, exaltar mais. E muitas vezes, até tem razão em alguma coisa, mas mesmo assim, a orientação é: jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, aos anciãos. Não está dizendo sujeitar aqueles que são bons, melhores. Sujeitai aos anciãos, né? Porque Deus ele é contra, né? Ele é contra o soberbo, mas ele dá graça. Ele dá graça para você, aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Bom, então, nós estamos, né, aprendendo não temos nenhum versículo na Bíblia que diz exatamente assim, né?
Deus se agrada dos humildes. Não tem um versículo específico que use a palavra agradar, né? Que é a palavra que ser agradáveis. Mas eu creio que quando ele diz Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E nós podemos ler, né, alguns versículos, por exemplo, em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, tem vários, eu só anotei alguns. Os irmãos podem procurar outros, talvez até vão lembrar de outros mais enfáticos ainda, mas Provérbios capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Obviamente, esses versículos nos falam de como é melhor ser humilde do que soberbo, orgulhoso, arrogante, aquele que se ostenta, né? Então, a soberba precede a ruína. Precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Pedro é um exemplo disso. De certa forma, quando o Senhor disse, todos vós, esta noite, vão me abandonar, né? E porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, Pedro disse, eu não, Senhor, ainda que todos te neguem. Então, a soberba, houve uma certa soberba ali, precede, ela vem antes da queda. A soberba precede a ruína, né? Precede. E a altivez de espírito precede a queda, aquela altivez, aquele orgulho, precede a queda. Mais um versículo aqui, só para enfatizar, né, essa importância. Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29. E o verso 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A honra sustentará o humilde de espírito. Então, esses versículos, e há muitos outros, eles vão nos demonstrar isso. Que, embora não exista um versículo que diz que Deus se agrada dos humildes, obviamente Deus se agrada dos humildes. Aqueles que são verdadeiramente humildes. E é difícil dizer o que é humildade, mas, de uma maneira bem simples, ser humilde, uma pessoa humilde é aquela que não pensa grande a respeito de si mesmo. Ela sabe exatamente o que... Não digo exatamente, mas talvez ela sabe, ela reconhece a sua condição real, ela sabe das suas limitações, ela não se orgulha naquilo que, porventura, Deus a capacitou, seja na área material, seja na área espiritual, principalmente. Eu penso que a ilustração de uma pessoa orgulhosa está naquele homem da parábola de Lucas capítulo 18, aquele fariseu, um orgulho religioso no caso, né? Quando diz assim o texto, que o Senhor disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. E nós vemos lá no versículo 14, que o Senhor faz a conclusão da parábola, que é aquele que se exalta a si mesmo. Então, esse homem, ele se exaltava a si mesmo. O humilde nunca vai se exaltar a si mesmo. E principalmente, né, já aplicando um pouquinho na questão da salvação, é orgulho quando uma pessoa pensa em termos de salvação naquilo que ele faz, naquilo que ele merece, naquilo que o torna, ou que ele pensa
o torna aceitável diante de Deus, porque ele é a pessoa que é, eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço. Então isto é uma pessoa que está se exaltando. É bem o contrário quando a gente diz que afirma que somos salvos pela fé, somos salvos por Cristo, e alguns dizem isso é presunção, isso é arrogância, ninguém pode dizer que é salvo. Bom, nós temos que dizer o que somos. E o salvo, ele é salvo, o salvo verdadeiro, ele é salvo não por causa de alguma coisa que ele fez, pelo contrário, foi justamente porque um dia aconteceu com ele exatamente como esse publicano da parábola. Ele se humilhou, ele reconheceu, ele chorou o seu pecado, ele chorou a sua condição, ele se quebrantou. E ele confiou unicamente no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não estou apresentando nenhum mérito, não estou apresentando nenhuma obra. Minhas obras bem o sei, cantamos às vezes, nada valem ante a lei. Se chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, meu afã, meu esforço seria em vão, só em Cristo a salvação. Então, o salvo, para ter sido salvo, para ser salvo, ele primeiro teve que se humilhar. A vida cristã espiritual verdadeira, ela começa exatamente aí, com a nossa humilhação diante de Deus, reconhecendo a nossa impotência, a nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, o nosso imerecimento de ser salvo, indignidade. Não sou digno de que entres em minha casa, mas diga uma palavra e meu servo, no caso, sarará, será curado. Essa condição, essa posição, esse reconhecimento que nos leva a uma fé real unicamente em Deus ou em Cristo, na obra que Cristo fez. Então não tem nada para se orgulhar, nada para soberba aqui. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos 3:27, o versículo que eu vou usar hoje à noite no meu testemunho. Onde está logo a jactância? É excluída pela lei da fé. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Não tem lugar para orgulho, vanglória, jactância na salvação. Então, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Deus se agrada. Ontem nós falamos sobre aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu quero fazer assim um tipo de uma comparação, ou um tipo de uma análise, vamos assim dizer, nesses dois personagens dessa palavra, um tipo de um raio-x. Todos que estavam aqui entenderam o que é estar na carne e o que é estar no espírito. Espero que sim. Quem está na carne? Aquele que não nasceu de novo, aquele que não é salvo, aquele que ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Quem está no Espírito? É o salvo, aquele que de fato nasceu de novo. Esses dois homens, eu não sei com qual você se identifica. Qual deles, ao chegarem naquele templo, estava na carne? Temos o fariseu, que ele chega diante ali de Deus, dizendo: ó Deus, graças te dou. Eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como esse publicano, injusto, roubadores, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos e tudo quanto possuo. Esse homem está na carne ou no espírito? Obviamente,
a própria parábola, o Senhor já está indicando, aqui há um orgulho, aqui há um homem que se exalta, ele está na carne, não tem dúvida nenhuma. Ele está na carne. Ele está confiando na sua própria, nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras. Então, ele não pode ser salvo assim. Mas temos o publicano. O publicano, quando ele chega ali, ele é motivado, ele é levado até aquele lugar por uma contrição, sem dúvida, por um reconhecimento. Ele chegou um momento na vida dele, nessa parábola, é uma parábola, é verdade, mas o Senhor está colocando como alguém que caiu em si, né? Ele chegou nesse reconhecimento, e ele vai se apresentar a Deus. Mas até ali, este publicano está na carne ou no espírito? Bom, eu vou afirmar que ele também está na carne. Ele é um pecador. É um homem que vivia de uma maneira injusta. Um homem que vivia de uma maneira, talvez até ali, nunca se importando com a sua maneira de viver, contrária à vontade de Deus. Então, está na carne. A carne, ela pode ter vários aspectos. O caminho largo tem vários aspectos. Estão na carne, estão no caminho largo, todos aqueles que são religiosos e que confiam na sua própria, nos seus próprios méritos, na sua própria... confiam em si mesmo para a sua salvação. Estão na carne. Não podem agradar a Deus. Mas, obviamente, estão na carne aqueles que são indiferentes com os seus pecados. Aqueles que amam mais as trevas do que a luz. Aqueles que são pecadores e continuam vivendo segundo o prazer, a vontade da sua carne, nos seus pensamentos, lógico que estão na carne. Lembro uma vez, falando com uma senhora e o seu filho, essa senhora, ela era uma mulher, estava assistindo às reuniões, e o filho bebia, tinha os seus vícios, e ali na mesa, diante da casa deles, eu falei um pouco do caminho largo, e eu perguntei para eles... caminho largo, caminho estreito, perguntei para eles, né? Em qual caminho você está, no largo ou no estreito? E ela, sim, eu estou no caminho estreito. Por que, Dona Maria? Esse era o nome dela. Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém. E ela começou a citar algumas coisas de que indicava que, pelo menos ela achava, eu estou no caminho estreito. E aí, o Carlos, e você? Eu estou no caminho largo. Eu estou no caminho largo. Por que você está no caminho largo? Porque eu tenho vícios. Eu bebo, eu fumo, eu faço tanta coisa errada. Muito bem. Dona Maria estava no caminho largo. Carlos estava no caminho largo. Ambos, até onde eu sei, continuaram no caminho largo. Porque a Dona Maria não abriu mão da sua religiosidade. E o Carlos não queria sair daquela vida. Ambos estão no caminho largo. Eis aqui a mesma verdade. Nós temos aqui a Dona Maria e o Carlos aqui. Eu uso os nomes porque vocês não conhecem, né? Eu sei que tem Marias e Carlos aqui também, mas não é nenhum de vocês. Mas nós temos a Dona Maria aqui. O fariseu é a Dona Maria. O Carlos é o publicano. Mas é o publicano que quer continuar no seu pecado. E continuou no seu pecado. Mas agora nós temos esse pecador, esse publicano, que ele chega ao Senhor, chega um momento da sua vida que ele cai em si, como aquele filho pródigo, caindo em si. E ele busca o Senhor. E ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor diz que aquele publicano desceu para sua casa justificado por quê? Porque ele se humilhou. Todo aquele que se humilha será exaltado. Então eu aplico para esse publicano, Mateus 5, 3 e 4. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. Um homem que está agora se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Um homem que está quebrantado por causa dos seus pecados. Um homem que agora está reconhecendo a sua condição.
não está confiando em si mesmo, não está apresentando obras próprias, mas também não está mais confortado com os seus pecados, não está mais gostando, não quer mais aquela vida. Ele está, vamos assim dizer, se convertendo aqui, ele está entregando, confiando no Senhor, ele está quebrantando, se humilhando diante do Senhor, e ele está chorando o seu pecado. Bem-aventurado. E isso acontece com cada salvo, num grau talvez diferente de um para o outro, numa medida diferente, mas cada salvo, ele vai chegar diante do Senhor. Para ser salvo, ele chegou um dia diante do seu Senhor, reconhecendo a sua indignidade e o seu pecado, e ali se quebrantando, confessando ao Senhor como único e suficiente Salvador. É lógico que sobre a humildade tem muitas coisas a falar, e talvez você vai dizer, irmão, você não falou de como viver uma vida humilde. Eu acho difícil falar disso, eu acho que cada um tem que exercitar nesse caminho, e eu oro muitas vezes quando eu vou pregar, e depois de pregar, e mesmo não só quando vou pregar, outras coisas, Senhor, não me deixa pensar alto a respeito disso, não deixa me exaltar aqui, não. Uma vida humilde é uma vida que precisamos lutar para ter uma vida humilde. E como a gente brinca às vezes, né, se a gente falar que é humilde, pronto, já foi embora a humildade, né? Mas, como diz o irmão Severo, que acho que conhecido de muito, falou, não, a minha maior virtude é ser humilde. Mas ele brinca, tá? É um irmão que eu sei que ele é humilde. Mas a minha maior virtude é ser humilde. Então é duro falar de ser humilde, mas vocês sabem do que eu estou falando. O humilde, ele não vai pensar grande de si mesmo, e o humilde, ele vai estar vigilante, não vai se exaltar, vai honrar os outros, ele vai reconhecer, considerar os outros superiores a si. São exercícios para sermos humildes, reconhecendo os outros, desejando aprender do irmão mais simples, né? Aquele irmão começando talvez a pregar, e ele vem à frente, e aí nós temos o perigo de uma arrogância religiosa, de novo. O que esse jovem vai... Como eu não queria falar assim para não dar uma má impressão, mas como eu fico ansioso de aprender alguma coisa com aquele jovem que está começando, e eu aprendo, muitas vezes. Esses dias um rapazinho pregou lá em Palmeiras, um irmão que eu nunca tinha ouvido, mas eu fui tão edificado com a pregação dele, não com o conteúdo da pregação, mas com a maneira como ele pregou. Fui tão edificado, tão simples, tão numa dependência, numa humildade, talvez com medo. Sabe? É isso. Nós temos que exercer a humildade. Humilhai-vos, o Senhor diz, humilhai-vos. Então, é uma coisa que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Nós temos o exemplo maior do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha como a hora passa. Mas eu vou só ler mais um texto que eu acho muito interessante, que está em Isaías, capítulo 2. Esse texto, há tempos atrás, pensando nesse assunto, e eu estava coincidentemente lendo, tinha lido o Provérbios, Eclesiastes, chegou no Isaías, né? Cantares, chegou no Isaías capítulo 2. E eu estava justamente pensando nesse texto, e me chamou tanta atenção esses versículos, capítulo 2 de Isaías, começando no versículo 11. Ele vai falar aqui sobre o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o dia de que Deus vai tratar com os homens. E isso aqui serve para um grande aviso para aqueles que querem ser altivos, arrogantes. Verso 11 diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra, e observe isso, todo o soberbo e altivo. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta
para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, falando da altura, né? Altos e sublimes, e contra todo o carvalho de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Percebe como tudo que é alto, tudo que se exalta naquele dia vai ser quebrado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Mas nós temos o privilégio de dizer, não é só naquele dia, não. Na minha vida, o Senhor será exaltado desde agora. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém. É isso. Humilde. Sermos humildes. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça para viver e continuar vivendo na humildade. Deus nos ajude a sermos humildes cada dia, porque não é da nossa natureza, não é da carne, não é. É o Espírito, é do Espírito. É só aquele que é nascido de novo que pode ser humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Mas vamos ainda falar um pouquinho sobre... É 11h37, uns 20 para meio-dia, né? 15 para meio-dia, 10 para meio-dia, meio-dia e 10. Ninguém está falando nada, eu vou seguir. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa, outro ponto, né, que agrada a Deus. Voltando naquele publicano, né, já falamos dele. Aquele publicano, ele chora o seu pecado, ele chora a sua condição. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu lembro, a gente lembra de Paulo, Saulo de Tarso, que ele podia dizer que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele diz, dos quais eu sou o principal. E eu tive um primo, bem mais velho, ele era bem mais velho, já morreu, um homem muito arrogante, um homem muito briguento, bebia, espancava a mulher, os filhos, era um homem terrível, chamava Aldo, e ele teve um derrame, e ele ficou ali, numa cama, por 7 anos, praticamente sem movimentar. O único movimento que ele fazia era com o braço direito, que ele puxava a gaveta para pegar o cigarro, para pôr na boca, para acender o cigarro. Era o único movimento que ele fazia. Ele dependeu inteiramente da esposa, quem ele tanto maltratou, por causa... para dar banho, para cuidar, dar até para comida na boca dele, porque nem sentar ele podia direito, né? E ele se tornou um pouco mais pesado, porque ficava na cama só. E ele depois de 7 anos, ele conseguia agora sentar na cama. E um dia, puxando ali a gaveta, tinha uns cadernos, saiu um folheto no meio do caderno. E ali ele pegou aquele folheto, e ele não conseguiu ler, mas ele, em letra maior, estava, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E a mãe dele, minha tia, que ia uma vez por mês só lá, por causa da distância, tal, já velhinha, chegou lá e ele disse, mãe, eu preciso que a senhora me arruma um óculos e uma Bíblia, porque Deus mandou eu ler a Bíblia. Foi isso que ele falou, porque Deus mandou eu ler a Bíblia. E ela demorou, voltou lá e ela não fez. Um mês depois, mãe, cadê minha Bíblia, cadê meu óculos? Deus mandou eu ler a Bíblia. Ele não desistiu daquela ideia. E, por fim, para encurtar a conversa, a Bíblia chegou na sua mão e ele leu. E meu pai teve que intervir em alguma coisa. Ele mandou chamar meu pai por causa de alguns problemas que a esposa estava colocando. Ela era totalmente ateia, né? Ateu é homem, ateia. Ou talvez não, mas não gostava da Bíblia, porque tinha os seus... Então, meu pai foi lá e conciliou os dois, olha, respeita ela naquilo, respeita ele nisso, tal. E aí um dia meu pai falou, vai lá visitar o Aldo. Eu tinha até medo do Aldo quando eu era criança. Era um homem... Você via ele era bravo, ele
parecia que ele estava sempre com raiva, parecia que tinha uma coisa assim nele, sempre não saía 3 palavras da boca dele que não fosse uma blasfêmia, que não fosse um palavrão, que não... Era terrível. Meu pai vai lá ver o Aldo. O Aldo está lendo a Bíblia. Foi só isso que meu pai falou. Está lendo? Está interessado. Eu fui lá pensando em pregar o evangelho para o Aldo, já que estava... Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com o Aldo, e o Aldo foi contando a sua experiência, e eu lendo a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia, e Deus foi falando comigo, e aí ele fala de Maria Madalena, falou, eu lembro, Maria Madalena, uma mulher pecadora, mas o Senhor expulsou 7 demônios, eu dou graças a Deus que me jogou nesta cama, porque se não fosse isso, eu teria morrido na ponta de uma faca, com uma bala na cabeça, alguma coisa, eu era um homem violento, briguento, ruim, blasfemo, idólatra, eu fazia tudo quanto é coisa errada, e quando eu chegar no céu, eu vou dizer para o Paulo, você estava enganado, você não é o principal pecador sou eu. Assim ele falou. Eu fui embora dali e falei assim, hoje eu ouvi o evangelho. Eu não preguei não, hoje eu ouvi o evangelho. Hoje eu vi o evangelho. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Eis um homem que compreendeu o seu pecado. Eis um homem que se quebrantou com a realidade do seu pecado. Deus, ele se agrada daqueles que têm o espírito quebrantado. Vamos abrir Salmo 51 e terminar. Salmo 51. E quando eu digo em terminar, não quer dizer que vai ser mais 5 minutos, não. Vai ser um pouquinho mais. Mas Salmo 51. O título do Salmo, o título inspirado, não é Davi confessa o seu pecado, um título em cima, não. O título inspirado, Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter possuído a Batseba. Então, essa história de que Davi possuiu uma mulher que não era dele, está em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, você pode ler depois, eu creio que a maioria aqui conhece como Davi viu aquela mulher, cobiçou, como Davi desejou, mandou chamar aquela mulher, talvez usando a sua posição de rei, enfim, ele adulterou com ela, o marido na guerra, e ele adulterou com aquela mulher. 2 Samuel 11, o que acontece? Ela avisa Davi, estou grávida, marido na guerra, ele manda chamar o marido, vem para cá, com a intenção de ocultar aquele pecado, com a intenção de que aquele marido pudesse deitar com a sua mulher e voltasse para a guerra, quando voltasse, estou grávida, né, de você, para ocultar. Quem conhece a história sabe que por causa da fidelidade daquele homem, ele não foi deitar com a sua mulher, ele falou, não, a guerra lá, meu senhor está na guerra, né, o comandante, e eu aqui, não vou, e não foi, e Davi providenciou a morte de Urias, desse homem. Então, assim Davi fez. Adulterou e depois ainda providenciou a morte daquele homem. Se passaram pelo menos 9 meses, como a gente sabe, a criança nasceu. A criança nasceu. E é aqui que o título do Salmo, quando o profeta Natã veio a ele depois de ter possuído a Batseba. Então havia passado pelo menos 9 meses. E como Davi viveu esses 9 meses? Eu creio que ele revela um pouco no Salmo 32. Estou nem aí, já resolvi. Ele toma aquela mulher, casa com ela, encobre o seu pecado, faz tudo aquilo e continua vivendo como rei, julgando, fazendo tudo que faz. Quem sabe, até oferecendo sacrifícios a Deus, como deveria fazer mesmo. Não sei como deveria fazer, mas não naquela condição. Mas o ponto é, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter possuído a Batseba, isso já está no capítulo 12. Você lembra como aconteceu? O profeta Natã chega para Davi, tinha um homem rico, um fazendeiro muito rico, tinha muito gado, tinha muitas ovelhas,
E tinha lá um pobre, um homem pobre, que tinha uma única ovelhinha que ele cuidou como uma filha, no colo, um animalzinho assim de estimação, né? E veio um visitante para aquele homem rico, chegou uma visita, chegou um viajante para aquele homem rico, e o homem rico, ao invés de matar um dos seus bezerros, um do seu gado, foi lá e pegou a ovelhinha do pobre e matou aquela ovelhinha. Davi ficou indignado. Davi ficou muito bravo. Esse homem é digno de morte, vai ter que restituir 4 vezes mais. Julgou aquele homem com razão, ficou indignado. E eu fico imaginando o profeta Natan esperando a reação de Davi, falando, julgando, mostrando tanta justiça. E quando ele acaba de falar, eu estou imaginando ele dizer assim: tu és o homem. Você é esse homem. E ali Davi cai em si. Ele vai dizer no versículo 16 desse salmo, ele diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas ou não te agradas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não se agrada, não se deleita com sacrifícios, com holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus, os sacrifícios aceitos por Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito, Deus não despreza. Quando o pecador cai em si, e agora eu estou dizendo, quando o pecador, independente se ele é um salvo ou não, porque nós salvos também pecamos, e muitas vezes afrontamos Deus com o nosso comportamento, e não adianta querer descontar pecado com ofertas, com dízimo, com qualquer coisa, com serviço. Tá bom, eu fiz isso, mas vou fazer isso. Não. Deus não aceita, Deus não quer. O verso 18, 19, ele vai dizer: faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. É como se ele estivesse dizendo: primeiro o Senhor quer ver o nosso quebrantamento. Primeiro o Senhor quer ver a contrição do Espírito. Primeiro o Senhor quer ver um genuíno arrependimento no nosso coração, no nosso íntimo. Deus não se agrada dos holocaustos. Deus não está interessado no que você faz para Ele. Deus não está interessado no que se oferta para Ele. Deus não está interessado nos seus sacrifícios, no seu serviço. Deus não está interessado se você está pregando ou não o Evangelho. Como não, irmão? Não, calma, entende, você vai entender. Deus não está interessado se você é um ensinador da Bíblia, não. Primeiro, esteja em uma atitude correta com Deus. Um coração quebrantado, contrito. Uma vida verdadeiramente humilde com Deus. Veja Miqueias, eu ia falar mais alguma coisa do arrependimento de Davi, é tão maravilhoso esse salmo do versículo 1 ao 12, 13, leia depois, porque Davi ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele começa assim, quando ele cai em si, ele diz: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Ele vai dizer, verso 2, lava-me completamente. Verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista. Pular um pouquinho, verso 7, purifica-me com esopo e ficarei puro. Verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria. Verso 9, esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e assim por diante. Leia depois esse salmo de contrição, esse salmo de confissão. Veja como Davi caiu em si, como ele se arrependeu. É por isso que ele chega no versículo 16, Deus não se agrada com o holocausto. Deus não está interessado nisso. Primeiro Deus quer Deus quer a minha realidade. Deus quer uma verdade aqui interior. Não adianta eu apresentar uma coisa exterior. Hipocrisia, não adianta.
Davi viveu talvez 9 meses julgando, oferecendo, como se nada tivesse acontecido. Ele precisou escutar: tu és o homem. O filho pródigo, né? Quantas vezes, irmãos, falo isso com realidade, Deus sabe. Quantas vezes eu me levanto e falo como aquele filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei. Sabe? Não adianta uma aparência. Deus se agrada, embora o versículo não exista, se agrada dos humildes. Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado na vida do não salvo só se resolve quando ele é arrependido, ele confia no Senhor, ele chega quebrantado, reconhecendo a sua indignidade, reconhecendo o seu pecado, a sua impossibilidade de salvar-se, e ele confia em Deus, confia em Cristo Jesus, no sangue. O pecado na vida do não salvo só se resolve com arrependimento, contrição e confiança em Cristo. Pecado na vida do crente, só diante de Deus, é lógico que às vezes precisa de disciplina, conforme o caso, mas diante de Deus só se soluciona com o coração quebrantado, com o espírito contrito, com arrependimento, com confissão e reastando a nossa comunhão com Ele. Não tem outro jeito. Pecado não se resolve com qualquer outra forma. Então, terminando, Miqueias, capítulo 6, agora terminando mesmo. Miqueias, capítulo 6. Deixa eu achar, é depois de Jonas. Jonas todo mundo sabe onde fica, na barriga do peixe. Não. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Olha como parece que ele está falando aquilo que Davi falou no Salmo 51. Ele diz assim, versículo 6, Miqueias: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou. Não é sacrifício, não são ofertas, não são nada que você possa fazer. O que Deus quer? Ele diz: ele te declarou. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer de nós. Ande humildemente com o teu Deus. Seja verdadeiro com Deus. Seja sincero diante de Deus. Seja uma vida real diante de Deus. O resto, não que seja resto, as demais coisas são consequência, são resultados de uma vida sincera, real com Deus. Deus não vai se agradar do que nós fazemos, enquanto Ele não se agradar de nós mesmos. Então, o que somos é mais importante do que o que fazemos. E o que fazemos só vai ter valor para Deus quando nós somos aquilo que Deus quer, né? Sou o que sou, diz Paulo, né? Então, que Deus nos ajude a sermos humildes e, quando necessário, e sempre vai ser, muitas vezes, aliás, vai ser, a tratar o pecado com uma seriedade, com uma realidade como precisa ser feito. Amém.